Amém. Podem sentar, queridos. Queridos, quem estava aqui semana passada sabe que eu ministrei uma palavra, e o título da palavra que semana passada foi Cobertura Espiritual, Famílias Guardadas em Meio às Trevas. E quando eu terminei de pregar semana passada, e nós falamos que semana passada sobre o cuidado e a atenção que nós precisamos ter com o mundo espiritual. E aí, queridos, quando eu terminei a mensagem de semana passada, o Senhor falou comigo, vai ter parte 2. Vai ter parte 2. E hoje nós temos cobertura espiritual, parte 2. Legalidade, portas fechadas às trevas. E aí, queridos, entenda uma coisa. Falamos semana passada que famílias guardadas, elas vivem debaixo da cobertura espiritual, debaixo da graça, debaixo do poder. Mas que famílias cobertas não são apenas protegidas, mas elas são portadoras da presença. E quando eu falei semana passada, eu falei do ponto 3, eu não lembro se você lembra do ponto 3, eu espero que sim. E se por um acaso você não assistiu a ministração de semana passada, eu insisto que você já assista, está no YouTube da igreja, ou no aplicativo, você pode ver lá. Você vai conseguir entender o que eu vou falar hoje, mas se você puder assistir aqui semana passada também vai ser muito bom. E o ponto de número 3, que eu falei sobre semana passada, é que nós precisamos tomar cuidado com os pontos de apoio para a atuação do maligno nas nossas vidas. E hoje o Espírito Santo quer aprofundar um pouco mais e revelar um pouco mais como o inimigo tenta reivindicar direitos espirituais sobre áreas de nossas vidas, através de portas de legalidade que nós damos. Entenda uma coisa, reino espiritual é legal. Você precisa entender que nós vivemos num reino físico, mas nós também temos um reino espiritual. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, e é uma carta que você precisa ler, você como crente, você precisa ler a carta aos Efésios. O apóstolo Paulo vai te dizer que a nossa guerra, a nossa luta, não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra os principados e as potestades que atuam nas regiões celestiais. Você precisa entender que o reino espiritual, ele existe, apesar de às vezes você não conseguir ver de forma visível, mas ele existe. E o reino espiritual é legal, isso é. Ele não é místico, não é algo misterioso, mas ele tem uma legalidade, há um conjunto de leis que regem o mundo espiritual, e onde as ações e decisões das pessoas aqui dão legalidades para isso. E aí você precisa entender que no reino espiritual não existe reino zona neutra. Não existe zona neutra no que diz respeito a reino espiritual. Ou é céu ou inferno. Não tem um meio termo. Não existe um meio termo. Não há neutralidade no reino espiritual. Se você não está em Jesus, você já escolheu qual lado que você vai estar. E você vai estar em trevas. E não sou eu que estou te falando isso. E se prepare, porque você que gosta de anotar, se prepare, porque tem bastante versículos para anotar. Então aproveite. Mas quem disse isso não foi eu, foi Jesus. Jesus disse assim: quem não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Jesus está falando: olha, se você não está comigo, você já escolheu o seu lado. Você já escolheu o seu lado. E na palavra, só há 2 caminhos: o largo e o estreito. Só há 2 lugares na eternidade: o céu ou o inferno. Só existe luz ou trevas. Então a gente precisa entender que não há um meio termo. Pastor, eu não quero me meter nesse negócio de briga de diabo e de Deus, e eu não quero saber desse negócio. Não, queridos. Se você se torna numa posição onde você não quer se meter, você já escolheu uma posição, e escolheu pela posição do inimigo, porque Jesus disse: aquele que não está comigo, está contra mim. E eu prefiro estar com Jesus. Só que entenda uma coisa: o domínio das trevas, aonde eu e você estávamos por muito tempo, o Senhor nos libertou de lá.
Então, Colossenses 1,13 diz: olha, Ele nos libertou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado Jesus. Então entenda, nós saímos das trevas e fomos para a luz, não tem um meio termo, e o texto diz que nós estávamos nas trevas, mas Ele nos transportou para o reino do seu Filho amado Jesus. E eu botei de forma bem didática aqui para você entender que eu e você, nós estávamos perdidos, mas Jesus nos alcançou. Nós estávamos servindo a um Deus, por vezes, maldoso, mas Jesus foi lá e nos resgatou com um braço forte. A cruz do Calvário nos resgatou e nos deu direito a uma nova vida em Cristo Jesus. Então entenda, só existe dois caminhos, ou largo ou estreito, e você precisa decidir e entender o que você vive. E entenda uma coisa: foi nos dado o que nós chamamos de direito de governo. O Senhor nos deu direito de governar, direito de domínio. O direito de governo ou de domínio foi dado a mim e você, e isso já é lá desde o Éden. Gênesis 1 e 2 vai te dizer, Jesus falando, o Senhor Deus falando: olha, crescei, multiplicai e dominai sobre todas as coisas. Nós fomos chamados para dominar. O Senhor nos deu domínio, o Senhor nos deu autoridade. Você precisa entender que eu e você, nós temos domínio e autoridade. Esse conceito precisa estar muito claro, sabe por quê? Porque quando nós estávamos nas trevas, nós não tínhamos nada, nós éramos escravos, nós não tínhamos coisa alguma. Mas quando Jesus nos transportou do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz, Ele nos devolveu o direito de governar, o domínio sobre as coisas. Ele nos deu a autoridade. Ele nos deu autoridade. Em Mateus 28, 18, Jesus diz assim: então Jesus aproximou-se e disse-me: foi-me dada, o Senhor falando aos discípulos, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Toda a autoridade pertence a Jesus. E entenda uma coisa: se toda a autoridade foi dada a Jesus, pergunto para você, e se você for um cara muito inteligente, você já fez essa pergunta: se toda a autoridade então foi dada a Jesus, quanto de autoridade foi dada ao inimigo? Vou perguntar de novo: se toda a autoridade foi dada a Jesus, quanto de autoridade foi dada ao inimigo? Você não sabe ou você está com medo de dizer? Se toda a autoridade foi dada a Jesus, quanto de autoridade foi dada ao inimigo? Nenhuma, queridos. Nenhuma autoridade foi dada ao inimigo. O inimigo não tem autoridade alguma. Ele é tão miserável que nem a chave da própria casa ele tem, diz a palavra. Ele é um ilegítimo. Ele não tem autoridade alguma, ele não tem poder algum. Aí você vai virar para mim e vai falar assim, porque aí com certeza você já fez essa pergunta: então, pastor, se ele não tem autoridade nenhuma, por que ele age em algumas vidas? Ele age em algumas vidas por permissão. Permissão. Você precisa entender que o diabo ele precisa de permissão para atuar em algum lugar. Entenda uma coisa: o conceito de legalidade espiritual mostra que o mundo espiritual, ele não é arbitrário, ele não atua arbitrariamente, de qualquer maneira, não, mas precisa de uma porta aberta, uma permissão pelas nossas atitudes, para que o mundo espiritual haja em nossas vidas. E isso faz com que eu e você sejamos protagonistas do nosso destino espiritual e responsável pela vida que nós estamos vivendo. Queridos, entendam uma coisa: o Evangelho é um Evangelho de autorresponsabilidade. Tem pessoas que aceitam Jesus e acham que está tudo bem, por isso mesmo eu vou cruzar os braços e vou ficar desse jeito. Não, o Evangelho de Jesus é um Evangelho de responsabilidade. As nossas atitudes darão legalidade.
As nossas ações físicas e emocionais são determinantes para que forças espirituais atuem. Atuem. E entender essa dinâmica, e entender isso, traz um empoderamento e a responsabilidade sobre as nossas escolhas. Só que presta atenção numa coisa. Você só entrou nesse local aqui porque a porta estava aberta. Se a porta estivesse fechada, você não poderia entrar. Se você entrasse com a porta fechada, o alarme ia soar, você era um ilegítimo, ilegal, você não poderia estar ali. Entenda uma coisa, o Senhor é o dono de todas as coisas. O Senhor é o dono de todas as coisas. Mas assim como um pai que tem uma casa, e a propriedade da casa é do pai, mas ele deixa o filho morar ali, e o filho então tem o domínio daquela casa, e as pessoas que entram ali, ou que o filho decide viver ali dentro, vai determinar o ambiente que ele está vivendo. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu vou te falar. As suas escolhas definirão o ambiente que está sob seu domínio. Você tem ambientes sob seu domínio. Você tem um ambiente chamado coração. Você tem um ambiente chamado casa, você tem um ambiente chamado negócios, você tem um ambiente chamado trabalho, você tem um ambiente chamado parte financeira. Tudo isso são ambientes que estão sob o nosso domínio. Presta atenção, isso tudo é nosso? Não, isso tudo é de Deus, porque nós entregamos tudo a Deus, diz a palavra. Mas entenda uma coisa, o Senhor é o proprietário de tudo isso, mas Ele nos permite ter o domínio sobre essas coisas, e o domínio sobre essas coisas dirá quem estará entrando nessas áreas em nossas vidas. Vocês estão me entendendo? Amém? Amém. A vida que eu vivo agora, já não sou mais eu que vivo, diz Gálatas 2:20, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo agora, ela não é minha, ela é de Jesus, mas eu vivo-a, eu faço, eu tenho decisões, eu faço escolhas. Você precisa entender que o diabo ele precisa de permissão para atuar na sua vida, porque ele é um ilegítimo. Ele não tem o poder de atuar na minha e na tua vida sem permissão. É assim desde o Éden. É assim desde o Éden. Ele é um ilegítimo para agir nas nossas vidas. Mas o que nós estamos fazendo, estão abrindo portas, estão tornando ele um legítimo morador disso. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção nessa ministração, porque essa ministração vai fazer diferença na sua vida entre antes e depois dessa ministração. E o que acontece aqui, entenda uma coisa, tudo é espiritual. Aliás, nem tudo é espiritual, mas tudo se discerne espiritualmente. Cuidado. O inferno vai tentar te distrair para você não prestar atenção nessa mensagem. Então entenda. Entenda. Satanás é um ilegítimo. Ele não tem autoridade para agir na minha vida e na sua vida. E aí eu preciso de conceituar diferença entre possessão e atuação maligna. Entenda uma coisa. Possesso é aquele que está possuído pelo maligno. É aquele que o maligno tem a posse, é o dono da vida dele, é aquele cara que não entregou a vida para Jesus. Entenda uma coisa, crente não fica possesso. Se está possesso, é porque o Espírito Santo não habita ali. Crente não fica possesso. Se está possesso, é porque o Espírito Santo não habita ali. Porque o diabo não pode invadir aonde Deus tem o domínio, queridos. Eu vou te repetir, o diabo não pode invadir um local onde Cristo tem o domínio, o governo, é proprietário. Ele não pode. Ele não tem força para isso. Ele não tem legitimidade para isso. Portanto, o crente não fica possesso. Pastor, eu descobri um crente caiu endemoniado. Meu irmão, é porque Jesus não estava ali dentro. Porque a palavra me diz que se a casa estiver vazia, o diabo vem e se apropria. Mas, se Jesus está morando no coração, não tem diabo que se aproprie daquilo que Jesus está dominando, queridos. Mas você precisa entender que, diferentemente de possessão, tem a atuação.
e atuação é a ação do inferno na vida, no ambiente ou pela vida do crente. Um exemplo disso é Pedro, irmãos. Pedro é crente. Pedro é crente. Aí talvez alguns estão pensando, Pedro deve ser o quê? Alguém aqui da igreja? Não, o apóstolo Pedro. Cara crente, irmãos. Mas Jesus olha para ele e diz assim: para trás de mim, Satanás, tu não tens condição de viver comigo neste propósito. Pedro deu legalidade, abriu uma porta para a atuação do inferno. E por vezes nós estamos abrindo essas portas, e Satanás está adentrando, está atuando nas finanças, nas casas, nos filhos, no trabalho, nos nossos pensamentos, porque nós estamos abrindo portas. E presta atenção numa coisa, o Senhor falando para Caim, o Senhor olha para Caim e diz assim: ei Caim, por que o teu semblante está entristecido? Porque o teu semblante caiu, está transtornado o teu semblante. O pecado jaz à porta, cabe você dominá-lo. O pecado jaz à porta, cabe você dominá-lo. E o mesmo Jesus fala lá em Apocalipse: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Você precisa entender que há portas de legalidades que você dá no mundo espiritual, ou para a bênção ou para a maldição, queridos. O mundo espiritual se move por permissões, ou você vai permitir as bênçãos de Deus, ou você vai permitir a maldição. Deuteronômio capítulo de número 30 vai te dizer assim: eis que eu tomo os céus e a terra como testemunha contra vós, que coloquei diante de vós o bem e o mal, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Cabe a vocês escolherem a vida, a bênção, para que viva você e teus filhos. Você decide qual porta que você vai abrir. E Satanás, ele só pode entrar se você estiver dando legalidade para ele. Você precisa entender isso. Sabe por quê? Se a gente não entende essas coisas, a gente fica à mercê do mundo espiritual. E Jesus nos diz: o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. O meu povo é destruído porque eles não sabem, eles não têm noção, eles não vivem, eles não estão entendendo. E aí talvez você esteja vivendo coisas e você não sabe o porquê que você está vivendo e porquê que você está passando. Mas o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para abrir os seus olhos e dizer: ei, hoje é dia de fechar a porta da maldição e abrir a porta da bênção e viver tudo aquilo que o Senhor tem para fazer em nossas vidas. Mas deixa eu te falar uma coisa: o inimigo sempre vai criar uma estratégia para você abrir uma porta para ele. Ele não pode enfiar o pé na porta e invadir, porque o domínio do nosso coração pertence a Jesus. Mas ele vai criar estratégias para que eu e você possamos dar legalidade para ele. E aí um exemplo disso é Balaão. Quem não sabe quem é Balaão na palavra? Balaão foi um profeta contratado por Balaque, para amaldiçoar o povo de Israel. E em Números 23, 8, quando Balaão chega para amaldiçoar o povo de Israel, ele não consegue amaldiçoar, e ele diz assim: como eu posso amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou? Como eu posso pronunciar ameaças quem o Senhor nunca quis ameaçar? E aí aquele texto que você já ouviu: contra a vida do salvo não vale encantamento, queridos. Entenda uma coisa: crente não fica enfeitiçado, crente não fica imacumbado. Meu Deus, botaram meu nome na boca do sapo. Coitado do sapo, queridos. Mas não vai fazer diferença nenhuma. Tem uns crentes que passam, irmãos, e tem um despacho na encruzilhada, eles passam de lado e falam: com licença, estou passando coisa nenhuma, queridos. A autoridade me foi dada. Crente não pega maldição, crente não fica endemoniado, crente não fica imacumbado, queridos.
maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Não, pastor, é respeito. Vai se converter em nome de Jesus. Respeito eu tenho pela autoridade do Todo-Poderoso. Você não tem que temer a macumba, você não tem que temer o despacho, você não tem que temer isso, você tem que temer e ficar atento às portas de legalidade que você dá para o inferno, porque são bem mais poderosas e eficazes do que essas coisas por aí, queridos. Isso só tem validade para aqueles que não estão cobertos pelo sangue de Jesus. Mas os umbrais das nossas casas, os umbrais das portas das nossas casas, está o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo, queridos. Você precisa entender isso. Mas Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo, mas ele deixa um conselho para Balaque. E ele diz: olha, você quer amaldiçoar esse povo? Faz o seguinte, manda umas meninas para lá, ó, aquelas bonitinhas. Faz com que elas se metam no meio do povo de Israel e leve o povo a pecar. Quando você fizer isso, eles viverão a maldição. Você precisa entender que Satanás sempre vai trazer uma legalidade, uma estratégia para que você abra uma porta de ilegalidade. E deixa eu te falar uma coisa, cuidado. Cuidado com os profetas contratados para profetizar. Balaão foi contratado para profetizar. Cuidado com os profetas contratados para profetizar. Sabe por quê? Porque é por eles que a porta da iniquidade vai se abrir sobre a tua vida, querido. Aí você vira para mim e fala: pastor, eu nunca contratei profeta para profetizar para mim. Será? Será? Quando você vai naquele profeta, aquele ali, ele fala uns negócios que eu quero ouvir. Eis que eu te digo, Jesus vai fazer na tua vida. O Senhor está te entregando uma grande coisa. E aí você está com o coração cheio de imundície, e você está abrindo portas de legalidade para o inferno. Mas você está lá, tendo profetas de cabresto, e dando coisinhas para eles, para fazer com que eles sejam comprados a profetizar para você. Tome cuidado, o profeta que você está contratando, será por ele que a iniquidade virá sobre a tua casa. Tome cuidado, porque por vezes você está dando portas de legalidade para o inferno, mas está como comichão nos ouvidos, procurando profetas que falem aquilo que você quer ouvir. Mas assim diz o Senhor: conserte a tua casa e você verá as bênçãos do Senhor sobre a tua vida. E eu não preciso que você me compre para profetizar, não. Tem pessoas que contratam profetas de acordo com as suas conveniências. Cuidado. Satanás sempre vai abrir portas. Ele vai sempre tentar trazer estratégias para que você abra portas. Tome cuidado com isso. Cuidado. Eu vou chamar tal profeta. Estou precisando de uma profecia. Chama fulano. Fazer um almoço aqui para eles. Irmãos, eu não estou aqui desmerecendo o dom profético, porque eu honro e celebro isso. Mas tem profetas, escute uma coisa: o falso profeta é castigo de Deus para uma geração que está com o coração distante do Senhor. Porque o falso profeta vai profetizar e você vai continuar na sua iniquidade, porque assim você quer. Só existe falso profeta porque tem pessoas que procuram. E entenda, nós temos portas de legalidades que nós abrimos em nossas vidas. Portas de legalidades para a atuação do inferno. Antes de eu falar das portas de legalidade, eu preciso só te trazer uma palavra de equilíbrio para que você entenda uma coisa. Nem tudo é espiritual, mas tudo se discerne espiritualmente. Nem tudo é espiritual. Tem coisas que é do corpo, queridos. Tem coisas que é da alma e tem coisas que é do espírito. Se você tem uma dor de cabeça e você vai, toma um remédio, a dor de cabeça melhora, isso é do corpo. Isso é do corpo. Você come desenfreadamente. Está achando que, em vez de ser templo do Espírito Santo, acha que é a catedral do Espírito Santo. Porque está comendo. E aí, de repente, você dá um infarto e você fala: Satanás fez isso. Não, foi você. Foi você. Foi Satanás, não, foi você. Satanás não pegou o garfo e botou na sua boca, não. Foi você que escolheu a glutonaria. E é.
Você precisa entender isso. Mas entenda uma coisa, a sua casa está vivendo algo, aí você sai de uma doença, e aí de repente, sem mais nem menos, aparece outra, de repente aparece outra, e aparece outra, e ciclos de doença atrás de ciclos de doença. Irmãos, entenda uma coisa, nós ficamos doentes, só fica doente quem está vivo, irmãos, só sente dor quem está vivo. Ali em Sobradinho 2 tem um cado ali que não está sentindo mais dor, pelo menos fisicamente, né? Pelo menos fisicamente. Então, só sente dores físicas quem está vivo, faz parte de quem está vivo. Mas se você começa e trata uma coisa e fica, trata outra coisa e fica, trata outra coisa e fica, trata outra coisa e vem, você tem que tomar cuidado e você precisa prestar atenção, se isso não é uma porta de ilegalidade sobre a tua vida. Meu irmão, quebrou um eletrodoméstico na tua casa? Ok. Acontece, as coisas têm vida útil. Mas quebra tudo, e está tudo quebrando. E uma coisa quebra hoje, que você conserta, quebra outra e vai quebrando, e vai quebrando, e vai quebrando, e vai quebrando. Cuidado. Cuidado. Então entenda, tem coisas que são naturais, são físicas. Mas a gente precisa entender. Cara, se você quer tristeza na tua alma, cara, faz parte de quem está vivo. Davi falou, por que abates a minha alma? Davi ficou triste. Mas aí você ter tristeza, que leva a ter desejo de suicídio, de morrer, de sumir, de se matar, isso não, isso é espiritual, porque o Satanás veio para matar, roubar e destruir. Tudo aquilo que nos impulsiona para a morte vem do inferno, queridos. É espiritual e você precisa entender isso. Então, depois dessa palavra, para que você não descarte tudo, mas também não espiritualize tudo, eu quero te falar de algumas portas de legalidade que nós abrimos em algumas áreas. E a primeira área que eu quero abrir é em você, nós mesmos, pessoalmente. Portas de legalidade que abrimos na nossa vida. Pastora Tânia Tereza, ela afirma, tem coisas, irmãos, que eu penso um pouco diferente da pastora Tânia Tereza, e eu tenho algumas ressalvas. Mas, nesta parte, eu e ela, nós concordamos. O demônio, ele entra pelos buracos, diz a pastora Tânia Tereza. E pelos olhos, pelos ouvidos, pelo nariz, pela boca e pela parte sexual. Preste atenção numa coisa, o contato com coisas das trevas vai contaminar você e vai abrir portas de legalidade para a tua vida. Você não está imune a uma ação do mundo espiritual se você abriu a porta para que o mundo espiritual entre. Você precisa entender isso. Você não está imune a uma ação espiritual se você abriu portas para que Satanás estivesse agindo ali. Então nós precisamos tomar cuidado com o que ouvimos, com o que falamos, com o que cheiramos, com o que recebemos no nosso corpo, porque cuidado, o que alimenta os seus sentidos vai moldar o seu espírito. Provérbios 4:23 diz, sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração. Cuidado com o que você alimenta. E aí sobre a visão, a primeira coisa que você precisa entender, que você precisa ter atenção para não colocar diante dos teus olhos coisas ruins. Salmo de número 101, versículo de número 3 diz, não porei coisa má diante dos meus olhos. Odeio a obra daqueles que se desviam, e não se me pegará a mim. Odeio a obra daqueles que se desviam. Não porei coisas más diante dos meus olhos. Cuidado com o que você vê. Cuidado com o que você vê. Talvez você esteja colocando filmes de terror para ver na sua casa. Irmãos, crente não vê filme de terror, irmãos. Porque no momento que você senta para ver um filme de terror, você está dando legalidade para aquilo. Tem espíritos atuando por intermédios daquilo, você não vê. Pastor, mas eu gosto tanto e nem tenho medo. Eu não estou falando se você vai ter medo ou não. Estou falando de você abrir a sua casa, por exemplo, para ver demônio, invocação do mal, Lúcifer. Você precisa tomar cuidado com o que você bota diante dos teus olhos. Sentar no seu telefone, cuidado com o que você está vendo. Cuidado com a timeline do seu Instagram.
Cuidado. Irmãos, crente não segue Lady Gaga, irmãos. Deus me defenda. Meu irmão, no momento em que você precisa tomar muito cuidado com quem você está apertando seguir. Porque quem você está apertando seguir, você está validando aquilo. Você está validando aquilo. Madonna veio aqui no Brasil e fez um ritual satânico, porque aquilo não é um show, é um ritual satânico no Rio de Janeiro. E aí talvez as pessoas acham, não, o Rio de Janeiro já é porque é daquele jeito. Porque estão abrindo portas de legalidades para o principado e potestade. E aí tem crente seguindo Madonna. Ai, pastor, é tão legal. Aí aparece na sua timeline uma funkeira chamada, como é que é o nome? Uma que é bem indecente. Ludmilla, como é que é? Anitta, obrigado, Anitta. Aí vai aparecer uma mulher na tua timeline, fazendo um show, aonde ela está se relacionando sexualmente com outras mulheres, e você acha isso normal, queridos? Não porei coisas mais diante dos meus olhos. O poder de seguir e de deixar de seguir está nas tuas mãos. A porta que se abre é você que dá legalidade. Você que dá legalidade. Aí você está seguindo uns amiguinhos, umas amiguinhas, que botam umas roupas lá, ou faz umas atitudes que até pronunciar é vergonhoso. Não porei coisas más diante dos meus olhos. Não escutarei coisas que não me edificam. O que escutamos, músicas carregadas, músicas que falam do inferno, músicas que por vezes ferem princípios e valores. Aí tem uns por aí, irmãos, não tenho nada contra quem gosta de sertanejo, quem gosta de sofrência, mas irmãos, pelo amor de Deus, se você precisa ser o seu ouvido apurado, porque às vezes o cara está ali sofrendo e quebrando princípios e você está validando aquilo. Você está validando aquilo. Cuidado com o conselho que você ouve dos outros. Você senta para ouvir conselhos de quem está com a vida pior do que a tua, de quem está ferindo princípios e valores. Quem está vivendo a teologia, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Ei, querido, em nome de Jesus. Cuidado com o que você escuta. Cuidado com os pinicos que as pessoas querem fazer ao teu ouvido para ficar trazendo murmuração e reclamação. Irmãos, tem pessoas que parecem uma latrina, a boca dela só sai murmuração. E o problema é quando você empresta o seu ouvido para isso. Eu precisava desabafar. Meu irmão, vai desabafar no vaso sanitário, no meu ouvido não. Porque senão você abre ilegalidade para o inferno. A maldição que o outro está vivendo, ele está querendo te levar para lá. Aí tem pessoas que abrem a boca só para falar maldade. Tem pessoas que abrem a boca só para falar murmuração, maldição, palavrão, mentira. Ei, presta atenção numa coisa. Quando você tem, e eu vou falar isso até de forma muito calma, para que você entenda isso de forma muito tranquila. Quando você usa da mentira como ferramenta na sua vida, você está referendando e mostrando quem é a sua paternidade. Porque João 8,44 diz que o pai da mentira é Satanás. E aí, você vem para pedir para que Deus abençoe os teus negócios, a tua vida, a tua casa, a tua família. Mas o pai da tua vida está sendo Satanás. Porque está vivendo com mentira. E às vezes mentira, do tipo assim, não usa meias verdades, meias palavras, e tenta fazer de um jeito que a pessoa pense. Cuidado, é mentira, queridos. É mentira. Crente que fala palavrão, irmãos.
Caiu até um negócio aí, ó, viu? Os crentes ficam nervosos nessas horas. Crente que fala palavrão. Irmãos, crente não fala palavrão não, irmãos. Pastor, mas é hábito do inferno, queridos. É hábito do inferno, sabe por quê? Efésios 4:29 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem. Não, pastor, mas é só um palavrão, assim, pequenininho. Soltei aqui de repente. Ou a sua boca glorifica a Deus, ou ela é permissão para Satanás na sua vida. Não é possível que você fale palavrão. Não é possível que você fique enfiando o seu nariz aonde você não é chamado. E aqui, na parte do olfato, eu vou te falar, você precisa tomar cuidado, sim, com as questões de drogas, com todas essas questões, que isso tudo vai abrir legalidade do inferno, sim, mas como diz aquele ditado, às vezes você está metendo o seu nariz onde você não é chamado. Às vezes você está querendo se meter em confusão. Eu me lembro que uma vez, irmãos, e eu nem falei isso de manhã, mas eu quero falar isso com você nessa noite. Eu me lembro que eu tinha um amigo, e esse amigo, ele me pedia muito cartão de crédito emprestado. E eu emprestava. Só que ele começou a viver uma vida completamente perdida e dissoluta. E um dia, ele me ligou e falou: pastor, o senhor me empresta. Sempre pagou e não sei o quê. Quando eu desliguei o telefone, o Senhor virou para mim e falou assim: você está entrando debaixo da mesma maldição que ele. E eu paralisei e eu falei: como assim? E o Senhor virou para mim e falou: porque você está financiando e facilitando que ele viva uma vida de pecado. E você é tão responsável quanto ele. Eu passei a mão no telefone na mesma hora e falei: não vou te emprestar o cartão. Mas como? Não, pastor, mas você... Não vou te emprestar por causa disso. Você não vai pecar com o meu cartão de crédito. E eu não vou facilitar para que você peque. E encerrei ali, porque nós não temos que nos meter aonde nós não temos, queridos, essa ingerência. Você precisa entender isso. A relação sexual, queridos, fornicação, sexo antes do casamento, adultério, imoralidade sexual geral, brincadeiras sexualizadas. Cuidado aí, se a quinta série está dentro de você, ela precisa ser liberta. Jesus não te chamou para ficar na quinta série. Prostituição, e cuidado, prostituta não é só aquelas pessoas que estão talvez ali no Colic, homens e mulheres pagando por 150 a hora, 300 reais a hora, 400 reais a hora, 1.000 reais a hora. Não. Lá também é um exemplo de prostituição, mas se você, mulher, por exemplo, vira para o seu marido e diz: se você não fizer isso, não tem mais nada nesta casa. Você está sendo tão prostituta quanto as mulheres que estão por aí vendendo o seu corpo por sexo. Porque se você entrega o seu corpo para o seu marido somente por troca de alguma coisa, você está vivendo em processo de prostituição. E tem muitas mulheres e muitos homens se prostituindo nas suas casas. Incesto, práticas homossexuais, sexo seja com animal, luxúria, pessoas que entregam o seu corpo para luxúria, botam roupas sensualizadas que marcam na divisão da alma e do espírito, queridos. Irmãos, tem hora que eu fico pensando, tem gente que eu acho que não tem espelho em casa, irmãos. Mas na verdade não é porque não tem espelho em casa, sabe o que é? É porque na verdade já foi cegado no seu entendimento pelo Deus da carnalidade e da luxúria, e se entregou a isso. Pornografia, e eu já falei sobre isso semana passada, não vou nem entrar nesse mérito. Traição emocional.
Pessoas que estão, homens que estão mandando mensagenzinhas, ou mulheres que estão mandando mensagenzinha. Não, eu nunca tive relação sexual com outro homem, mas está de gracejo com outro. Está abrindo legalidade espiritual para o inferno, queridos. Pessoas que fazem abuso sexual dentro ou fora do casamento. E eu quero te trazer uma observação aqui sobre essa parte. Você que sofreu abuso, seja homem ou mulher, você não pecou e você não abriu legalidade de portas para o inferno. Você foi uma vítima, mas eu preciso te dizer que você precisa de cura e você precisa ser tratado. E a igreja de Jesus está aqui para isso, nós estamos aqui para isso, e Jesus está aqui para curar o seu coração, para não permitir que a maldade que te fizeram modere a tua vida. E quem está falando aqui para você é um homem que, pela graça de Deus, recebeu graça para ministrar sobre a minha esposa. Vocês sabem, pastora Kézia foi abusada sexualmente dos 4 aos 9 anos de idade. E nós precisamos, um dia, eu e ela, na nossa casa, orarmos por cura, e eu, como sacerdote da minha casa, ministrar cura sobre ela, para que ela não vivesse os efeitos da maldade que fizeram contra ela. Cuidado. Se você viveu isso na sua vida, a igreja de Jesus está aí. E Jesus tem o poder de mudar toda a história, queridos. Mas 1 Coríntios 6, 18 e 19 diz: fuja da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o próprio corpo. Não sabem vocês que você é corpo? Não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês e que foi me dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Sexo que às vezes você usa para um culto, sexo grupal ou qualquer outra dessas práticas, joga fora isso da tua vida. Determina hoje no teu coração não mais viver isso. Mas além dessas coisas que eu te disse, eu preciso que você tome cuidado com o que você toma nas mãos e também aonde você anda. Você precisa tomar cuidado os ambientes que você frequenta. Queridos, eu já vi pessoas eu virar e falar assim: eu vou com você em tal lugar. Não, pastor, você não pode não. Eu falei: por que eu não posso ir? Não, pastor, o negócio lá é meio pesado, você não pode. Eu falei: se eu não posso, você também não pode. Porque eu não sou melhor do que ninguém, irmãos. Eu tenho uma responsabilidade maior, mas eu não sou melhor. Tudo aquilo que Jesus traz na sua palavra é para mim, é para vocês. Não, pastor, você não pode ir em determinado local. Não, por quê? Porque lá é meio depravado. Então o que você está fazendo lá? O problema, sabe o que é? É que nós queremos frequentar ambientes que Jesus não está frequentando, queridos. Tem ambientes que nós não vamos. Não é porque nós não conseguimos entrar lá, porque nós não temos o poder do Espírito Santo. Nós temos, mas tem ambientes que nós não frequentamos. Sabe por quê? Porque Jesus não está lá. E se Jesus não está lá, não me interessa quem esteja. Pode ser o cantor A, B, C, D, E, F, G. Pode pegar que seja ingresso. Pode botar junto Madonna, Lady Gaga, Anitta e mais quem quiser junto. Jesus não está e eu não preciso estar. O problema é que nós queremos andar por lugares que Jesus não anda. É inevitável que você ao passear pelo chiqueiro, você não se suje. É inevitável. É inevitável que você se suje ao passar em um chiqueiro. É inevitável. Entenda uma coisa: cuidado com os ambientes que você frequenta. Cuidado, escuta o que eu vou te falar. Escuta o que eu vou te falar. Cuidado com as mesas que você senta. Irmão, se tem algo sagrado, eu posso te dizer assim, é mesa. Sabe por quê? Porque mesa literalmente é um altar de comunhão, é um altar. E algo muito profético acontece nas mesas.
Por isso que uma boa parte do ministério de Jesus se dá nas mesas, não se dá no púlpito, se dá nas mesas, porque na mesa é onde acontece comunhão, na mesa onde acontece trocas de experiência, na mesa onde você entrega algo e você recebe algo. Cuidado com as mesas que você senta. Há mesas que são bonitas, que são lindas, mas o problema é que estão aliançados com o inferno e estão pactuando mal, falando mal um do outro, trazendo maldade um para a vida do outro. Cuidado. Cuidado. Cuidado com as mesas que você senta. Sentar para falar mal dos outros, sentar para tramar contra os outros. Tem mesas que literalmente são grandes altares ali. Tem deuses ali que são endeusados. Tem sacrifícios. E tem adoradores. Provérbios 4:26 diz: veja por onde você anda, e os seus passos serão seguros. Veja por onde anda e seus passos serão seguros. Cuidado. Cuidado com as portas que você abre para a sua vida. Cuidado com as portas de legalidade que você abre na sua casa. Escuta, minha casa, as regras são de Jesus, queridos. Quem é o dono das nossas casas? Não é Jesus? Sim ou não, irmãos? Sim. Amém, que bom. Se é Jesus que é o dono, quem determina as regras são eles. Só que sabe qual é o problema? Nós queremos fazer concessões nas nossas casas para receber pessoas que estão vivendo em vida de pecado. Eu não vou fazer condescendência com o pecado ou com as más obras na minha casa, apenas para agradar alguém, queridos. Não, na minha casa não se fala palavrão, aí vem a pessoa, não, aqui não. Fala lá do lado de fora, aqui na minha casa não. Não, eu vou receber o parente, pastor, mas ele bebe, ele gosta e faz umas coisinhas, eu vou liberar. Quando você vai na casa dele, ele deixa de beber porque o crente chegou. Sabe qual é o nosso problema? É porque nós queremos ser amigo de todo mundo. Essa teologia do politicamente correto, isso está matando os crentes. Sabe por quê? Porque os crentes não estão marcando posicionamento. A palavra de Deus diz que eu e você, nós somos sal da terra e luz do mundo. Se o sal pega o seu gosto, não presta para nada, a não ser para ser lançado no inferno. E alguém virou para mim e falou: pastor, hoje tem mais de 30 visitantes na igreja. É bom, porque aqui na igreja tem palavra, queridos. E eu fico feliz por isso, porque você sabe que eu não vou negociar princípios e valores. Aí então a gente vai fazer condescendência. Vai viver uma prática que não é a nossa, porque a pessoa ela não quer se sentir desconfortável na nossa casa. Ei, querido, eu vou receber a todos com muita alegria na minha casa. E com felicidade, mas na minha casa as regras são de Jesus. Na minha casa as regras são de Jesus. Eu não vou enfiar o dedo na cara de ninguém quando for na casa dos outros e questionar o que os outros estão vivendo, porque se lá tem um outro Deus que não seja Jesus, o problema é deles. Mas na minha casa as regras são de Jesus. E a palavra diz em 2 João 1:10. E aí, se você quiser questionar, questiona a palavra. Diz assim: se alguém chega a vocês e não trouxer esse ensino, qual ensino? O ensino de Cristo, não recebam nem em casa e nem o saúdem, pois quem saúda torna-se participante das suas obras malignas. Das suas obras malignas. Aí você recebe a pessoa na sua casa. O que ela fez? Ela traiu o marido botou ela para fora de casa. Não, coitadinha, é minha amiguinha, pastor, ela tem que dormir aqui em casa. Ela precisa voltar, se arrepender, pedir perdão ao marido e se reconciliar na casa dela. E não é você que vai abrigar o pecado dos outros. Sabe qual é o problema? É que nós queremos a cultura dos céus, mas fazer a condescendência da terra. E queremos que Deus abençoe. Pois onde há inveja, ambição egoísta, pecado, aí há confusão e toda espécie de males, diz Tiago 3,14. Segura mais um pouquinho. Às vezes nós abrimos legalidades nos nossos negócios. Como assim, pastor? Usamos de práticas desonestas nos nossos empreendimentos.
Preste atenção numa coisa, o teu negócio precisa, o teu empreendimento precisa refletir a presença do Senhor. Mentira, ganância, avareza, suborno, injustiça com o funcionário, deixar de pagar o cara, viver quase um processo de escravidão, e depois vir para a igreja adorar Jesus. Não, queridos, você está abrindo portas para o inferno, promete e não cumpre, marca com 5 clientes nas mesmas horas, e aí você acha que está bonito isso, tá não, você está desonrando o nome do Senhor. Mas pastor, se eu não fizer, a gente vive no Brasil, pastor, se a gente não der um jeitinho, ninguém consegue empreender. Queridos, Levítico diz assim, não cometam injustiça alguma com o cumprimento das medidas que vocês tiverem, de peso, de quantidade. Use balanças honestas, pesos honestos, uma medida que será honesta e uma medida de líquido honesta. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. E eu gosto desse texto, querido, sabe por quê? Porque na hora que você pensa assim, se eu não der a propina, não adianta, se eu não sonegar um imposto, não dá, se eu não der um jeitinho, não vai acontecer. Você está administrando o seu negócio e está esquecendo que é Deus, o Deus da tua vida e o Senhor da tua casa. Ou é você que está fazendo tudo? Você quer dar jeitinho? Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Você precisa entender isso. Tiago 5,4 vai te dizer sobre pessoas. Irmão, triste isso, irmãos. Quando eu recebo isso, eu acho a coisa mais triste do mundo. Quando alguém vira para mim e fala, sou empreendedor. Aí o cara fala assim, o meu funcionário está com salário atrasado. Vejam, diz a palavra do Senhor em Tiago, o salário dos trabalhadores que ceifam os seus campos e que por vocês foi retido com fraude, está clamando contra vocês. E o lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Você tem que pagar o seu funcionário. Você tem que honrar o Senhor nos seus negócios. Você tem que honrar o Senhor nos seus negócios. Vejam, por fim, você precisa entender que na vida financeira, espírito de miséria e de avareza. Irmãos, tem pessoas que vai num churrasco, aí você pega, não, traz um negocinho, aí ela traz meio quilo de carne. Quando ela vai embora com 3 quilos de carne. Eu não consigo entender uma pessoa que traz 500 gramas e sai com 3 quilos de carne, irmãos. Tem pessoas, irmãos, que querem. Espírito de miséria, espírito de avareza. Aí chega ali, os jovens estão vendendo a comida, não. Quanto é que é? Não sei, 20 reais. Não, faz a 10. Irmão, você está abençoando a obra. Deixa de ser avarento. Dívidas não tratadas. Ei, querido, comprou, paga. Pastor, mas eu estou vivendo um tempo difícil. Ok, todos nós vivemos um tempo difícil na nossa vida. Mas chega para a pessoa e dá uma justificativa. Não finge que nada está acontecendo, não. Não usa de engano. Ah, Jesus, eu quero que o Senhor abençoe as minhas finanças. Mas aí você pega o dízimo e a oferta, vai gastar no shopping no dia que você recebeu. Você está dando legalidade para o inferno. Aí você quer que o seu dinheiro seja abençoado, mas você desonra o seu trabalho, reclama de tudo, murmura que tudo é atrasado, tem uma improdutividade deliberada, murmura quando seu trabalho amaldiçoa a fonte do dinheiro que está chegando na sua casa. E aí você quer ser abençoado. Pastor, mas eu não estou satisfeito com o meu trabalho. Se não está satisfeito, levante a voz ao Senhor e clame a Jesus, pedindo ao Senhor para te livrar de lá. Mas não desonre o local que você está com as suas palavras, porque é dali que a sua casa está sendo sustentada. Enquanto mais você amaldiçoar aquele lugar, mais as suas finanças serão amaldiçoadas. Porque se a fonte está amaldiçoada, a água que drena dela é amaldiçoada. Então tome cuidado. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, e outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza, diz Provérbios 11:24. E eu termino, caminhando aqui para o final. Termino não, mas caminhando para o final. Eu caminho para o final para te dizer a seguinte coisa. Isso tudo que eu falei aqui não é para te causar medo, mas é para que você entenda que às vezes por pequenas coisas nós abrimos portas espirituais, e nós precisamos encontrar essas brechas, essas portas e fechá-las. E eu quero te mostrar agora como que você faz para fechar essas portas espirituais.
Primeiro, você precisa entender que você precisa fechar essas portas espirituais. 1 João 3:8 diz: para isso o Filho de Deus se manifestou. Para quê? Para destruir as obras do diabo, para acabar com as portas de legalidade, para destruir todas as portas de atuação. Para isso o Filho de Deus se manifestou. E primeira coisa, você precisa vigiar. Aquele, pois, que cuida estar de pé, ore para que não caia. Aquele que cuida estar de pé, ore para que não caia. E Pedro vai te dizer: sejam sóbrios e vigiai e orai. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo, procurando quem possa devorar. Você precisa vigiar para não dar portas de legalidade para o inferno. Segunda coisa, você precisa reconhecer quais portas você está abrindo. E reconhecer é literalmente dar nome a essas portas: pornografia, pacto, fofoca, posse de objeto, murmuração, relacionamento sexual, o que seja. Essa porta tem um nome, você precisa fechar ela na autoridade do nome de Jesus. Talvez você não consiga entender isso, mas se você não reconhecer e não identificar e não confrontar essas portas, você vai autorizar com que elas continuem lá. E como eu citei semana passada e vou falar agora de novo, como disse o pastor John Maxwell, aquilo que você não confronta, você autoriza. Aquilo que você não confronta, você autoriza. Se você não confronta o erro, você autoriza o erro. Você precisa perguntar mesmo: quando é que isso começou na minha vida? O porquê que isso entrou na minha vida? Por que eu estou fazendo isso? Não posso fazer isso. Por que eu estou vivendo isso? Terceiro, arrependa-se. Arrependa-se de verdade. Arrependa-se. Tome uma posição de arrependimento. Pastor Charles Spurgeon diz: o arrependimento real não é apenas dizer me perdoa, mas é literalmente mudar de direção. É mudar de direção. Escute isso, porque eu não acabei de pregar ainda. Você é bom não conversar ainda. Você precisa se arrepender. Se arrepender. Abrir uma porta de legalidade. Se arrependa em relação a isso. Se arrependa. Quarto ponto, se você quer cura nisso, confesse. Confesse a porta de legalidade aberta. Tiago 5,16 diz: portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A confissão feita para uma pessoa confiável e para Deus é apresentada como uma ferramenta eficaz na palavra para que haja cura nas nossas vidas. Você não vai confessar o pecado para quem está fazendo um pecado pior do que o teu. Não é para isso. Mas, por exemplo, queridos, eu dei esse exemplo de manhã. Tem homens aqui na igreja que chegaram para mim um dia e falaram: pastor, eu preciso de ajuda. Por quê, meu filho? Porque eu tenho problema com pornografia. E eu me sinto com muita vergonha de te falar isso, pastor, mas eu quero cura. E eu virei para essa pessoa nesse dia e falei: eu honro e celebro o que você está fazendo, porque você já está dando um passo para a cura. Confessou, buscou cura e foi curado. Hoje está com a família restaurada e com o casamento abençoado, queridos. Confesse, deixe. O problema, sabe o que é? É que pecados não confessados viram grandes tragédias na nossa vida. Você teve coragem de fazer, então não vai ter vergonha para resolver. O Espírito Santo vai te ajudar com isso. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Quem confessa seus pecados e deixa encontra misericórdia. Quinto e último ponto: revogue a legalidade dada. Revogue a legalidade dada. Eu gosto muito desse texto porque esse para mim é o grande princípio de revogar a legalidade. Nós tínhamos uma legalidade dada contra as nossas vidas para o inferno, lá no Éden. Mas o texto diz
que Jesus cancelou, revogou a escrita da dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre esse mal na cruz do Calvário, queridos. Revogue. Pastor, como é que eu faço isso? As palavras que você disse na tua casa, recorra elas no reino espiritual. As alianças de alma que você fez deitando com vários homens ou com várias mulheres, é momento que você se arrepender e voltar atrás. É momento que você pedir perdão. É momento que você falar: eu revogo na autoridade do nome de Jesus todo vínculo de alma com qualquer outra pessoa. É você declarar: pelo sangue de Jesus, eu revogo a permissão que eu dei na minha vida financeira, quando eu roubei, quando eu trapaceei, quando eu menti. Use linguagem concreta, restitua, repare as pessoas, mas na autoridade do nome de Jesus, se levante com poder e com graça e diga: eu não tenho mais essa liberdade para o inferno na minha vida. E eu quero dar uma palavra especial para os homens aqui. Preste atenção numa coisa: o papel do homem como líder e protetor da família é fundamental para a saúde espiritual da casa. Homens, em nome de Jesus, o Senhor nos colocou como guardião da nossa casa e da nossa família. A palavra de Deus diz que o Senhor olhou para Adão e o colocou guardando a sua casa e a sua família. O que Adão deveria chegar para a mulher e ela falar: ei, mulherão, tu está pegando esse fruto aí? Não, foi a cobra ali que me deu. Ei, vai lá e joga isso fora, e joga a cobra junto, porque Jesus falou para a gente não tocar. Sabe qual é o problema? Que nós homens estamos deixando o nosso papel de guardião, e esse papel está sendo ocupado por outras coisas, e está se abrindo legalidade para o inferno nas nossas famílias. A sua ausência de paternidade vai trazer grandes feridas sobre seus filhos e vai liberá-los para ser dominados pelo inferno. Não pode. A paternidade que Jesus impulsiona na nossa casa nos dá graça para viver tudo aquilo que Jesus projetou. Então, queridos, entenda: vigiem, reconheçam, arrependa-se, confesse e revogue. Porque se você fizer isso, você vai expulsar os demônios. E Mateus 10:18 diz: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeis, de graça dá. Resiste ao diabo e ele vai fugir de você, diz a palavra. Resistir ao diabo e ele vai fugir de você. Mas entenda uma coisa, a autoridade não vem para quem conhece, a autoridade vem para quem se submete. Submetam-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Se você pegar Atos, capítulo de número 19, você vai ver que tinha uns homens em Atos que olharam e falaram assim para alguns endemoniados: em nome de Jesus e a quem Paulo prega, e ao Deus de Paulo, eu te ordeno que saia. O demônio olha para eles e diz: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês eu não conheço. E diz o texto bíblico que eles tomaram um pau. Sabe por quê? Porque a autoridade não é para quem conhece o nome de Jesus, a autoridade é para quem se submete ao nome de Jesus, queridos. Se você não sabe o que fazer pela sua vida, peça ao Espírito Santo. Ele é o mais interessado na sua libertação. Pastor, mas tem tanta coisa no mundo espiritual. Sim, por isso o meu conselho é: não se preocupe se tem um monte de coisa. Se preocupe em conhecer Jesus. Não se preocupe, queridão, em saber se tem, se não tem, qual é a estratégia do demônio. Se preocupe em conhecer Jesus. Você precisa entender isso. Se preocupe em conhecer Jesus. Porque quando você conhece Jesus, você vai entender que quando você sabe o que é verdadeiro, o que é falso lhe salta os olhos. O que é falso lhe salta os olhos. E eu quero terminar essa mensagem fazendo uma boa parte de uma leitura do livro de Efésios. E eu quero que você fique de pé. E eu gostaria que você lesse o livro de Efésios em casa. Mas eu quero que você preste atenção nessa parte do texto bíblico. Efésios é uma grande carta de batalha espiritual, e você precisa entender isso.
E eu quero que você leia agora comigo e acompanhe comigo isso agora. Diz assim: assim eu lhes digo, e no Senhor eu insisto, que não vivam mais como gentios que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância que estão devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação e cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar, e a revertir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficaram irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que roubava, não roube mais. Antes, trabalhem fazendo algo de útil com as mãos, para que tenham o que repartir com os que tiverem necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da tua boca, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da promessa. Livrem-se de toda amargura, de toda indignação, de toda ira, de toda gritaria, de toda calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. E ele continua no capítulo 5. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidades, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, que a boca de vocês seja dada em ação de graças ao Senhor, porque vocês podem estar certos disso: nenhum imoral, nenhum impuro, nenhum ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo Jesus e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora vocês são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste na bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, que antes as exponham à luz, porque aquilo que eles fazem oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso que foi dito: desperta tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo há de resplandecer sobre a tua vida. Tenham cuidado com a maneira com que vocês vivam. Não sejam como os insensatos, mas como sábios, aproveitando o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, que leva para a libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É assim diz o Senhor à sua igreja, queridos.
Aleluia!